Inteligência artificial, a gente ouve esse termo em todo lugar, né? Mas será que ele realmente quer dizer o que a gente imagina? Hoje, vamos abrir essa caixa preta e entender o que tem por trás da IA, começando, olha só, por uma crítica ao próprio nome dela. Ok, vamos começar com essa ideia bem provocadora do neurocientista Miguel Nicolillis. Ele já chega questionando o próprio nome da coisa. Para ele, inteligência de verdade é algo biológico, uma característica da vida. As máquinas, por mais sofisticadas que sejam, no fim do dia estão só seguindo as regras e a arquitetura que nós humanos criamos para elas. Para a gente conseguir conversar na mesma página, vamos usar a definição que é padrão na área. E a sacada aqui é a seguinte: o foco muda de pensar como um ser humano para agir de forma racional. A meta é sempre atingir um objetivo da maneira mais eficiente possível. Então, o nosso caminho hoje vai ser este aqui. A gente começa discutindo se essa inteligência é real ou artificial. Depois, vamos entender como a máquina aprende, qual a diferença entre julgar e criar. Vamos mergulhar na explosão da IA generativa e, por fim, ver como conversar com ela, a tal da arte do prompt. Bora lá, então, para a nossa primeira parte. A pergunta aqui é: essa tal de inteligência é real ou é artificial? E a verdade é que, chamando de inteligente ou não, esse conceito já está e muito no nosso dia a dia. Pois é, dá uma olhada nisso. A IA não é uma promessa para o futuro, ela já está aqui, agora, rodando por trás de um monte de coisa que a gente usa toda hora. Sabe aquela playlist perfeita que o Spotify monta? Ou a melhor rota que o Waze calcula para fugir do trânsito? Pois é a IA trabalhando para otimizar as nossas escolhas. Agora, uma coisa super importante de entender. Toda IA que existe hoje é o que se chama de IA estreita. O que isso quer dizer? Que ela é uma especialista incrível. O piloto automático de um Tesla dirige que é uma beleza, mas peça para ele compor uma música, não vai rolar. A gente ainda está bem longe de uma inteligência geral que consiga resolver qualquer tipo de problema novo. Certo, mas se elas são tão especialistas, como é que ficam tão boas nisso? É aí que a gente entra na nossa segunda parte, a máquina que aprende. Vamos dar uma espiada por baixo do capô e entender o motor de tudo isso, o famoso machine learning. Essa imagem aqui ajuda muito a entender a organização da coisa toda. É como se fosse uma daquelas bonecas russas, sabe? A inteligência artificial é a boneca maior, o campo geral. Dentro dela tem o machine learning, que é o coração da maioria das IAs de hoje. E dentro do machine learning tem o deep learning, que é uma técnica super poderosa para reconhecer padrões bem complexos. E, basicamente, existem dois jeitos principais da máquina aprender. O primeiro é o supervisionado. Imagina que tem um professor ali mostrando para a máquina: isso aqui é uma peça com defeito, isso aqui está ok. Já no não supervisionado, a máquina não tem esse professor. Ela recebe um monte de dados e tem que se virar para achar os padrões sozinha, como se fosse um detetive tentando resolver um caso sem nenhuma pista inicial. E essa habilidade de aprender a partir de dados abriu um caminho totalmente novo, uma bifurcação mesmo. E é isso que a gente vai ver agora na nossa terceira parte, a diferença entre julgar e criar. Isso levou a dois tipos de modelos de IA que são, assim, fundamentalmente diferentes um do outro. E a diferença é essa aqui, olha que legal. A IA discriminativa é tipo um juiz. O trabalho dela é olhar para algo que já existe e dar um veredito. Isso é spam? Ou essa pintura de Van Gogh? Já a IA generativa, essa é artista. Ela não julga, ela cria. Ela pode criar um rosto que nunca existiu e escrever um poema do zero. Pois é, essa capacidade de criar e não só de analisar o que já existe é o que está por trás da loucura que a gente está vivendo agora. E isso nos traz para a quarta parte, a explosão da IA generativa e o poder incrível dos modelos atuais. É impressionante o que esses modelos conseguem fazer hoje. A gente dá um comando de texto, uma simples frase, e ela pode se transformar em código de programação, numa imagem superrealista, num vídeo. As possibilidades estão se expandindo muito, muito rápido. E o cérebro por trás de boa parte dessa mágica são os Large Language Models, os LLMs. O segredo deles está numa arquitetura chamada Transformer, que é simplesmente genial em entender não só as palavras, mas o contexto, a relação entre elas numa frase inteira. Para ter uma noção da escala disso, vamos falar de parâmetros. Pense nos parâmetros como se fossem os botões de ajuste que o modelo tem. O GPT-4 da OpenAI tem um número estimado de 1,7 trilhões. É um número quase impossível de imaginar. É essa complexidade toda que permite que ele entenda o mundo através da linguagem.
Só para comparar, uma das primeiras versões do modelo Llama, da Meta, já tinha cerca de 1,2 trilhões de parâmetros. A escala é realmente gigantesca. É exatamente essa quantidade absurda de botões de ajuste que dá a esses modelos a capacidade de guardar e processar uma representação imensa dos padrões da linguagem, do conhecimento e até de raciocínio que eles aprenderam com os dados de treinamento. Ok, se os modelos são tão poderosos assim, como é que a gente conversa com eles? Isso nos leva direto para a nossa última parte, a arte do prompt. Porque sim, para lidar com uma IA generativa, é preciso aprender a fazer as perguntas certas. Um bom prompt não é só sobre o que se pergunta, mas como se pergunta. Dá um papel para IA, tipo, finja que você é um professor de física, dá a instrução clara, o contexto necessário e até o formato da resposta. Isso muda completamente o resultado que se obtém. E tem mais, existem técnicas mais avançadas. Uma que é fantástica é a cadeia de pensamento. É literalmente pedir para a IA, pense passo a passo. Só isso já força o modelo a explicar o raciocínio dele, o que aumenta muito a chance de acertar em problemas de lógica ou matemática. É um truque simples, mas muito poderoso. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, uma pergunta bem grande, na verdade. Com máquinas que agora podem criar arte, programar, compor histórias, o que, afinal, significa ser criativa daqui para frente?